Queridos, boa noite, em nome de Jesus. Mais um sábado, mais um estudo bíblico, amém. Já estamos ao vivo, via Facebook. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder refletir com as Escrituras Sagradas. Eu quero agradecer a Deus pelo tempo em que o eterno nosso Deus tem nos conduzido para poder aprender as Escrituras. Amém? Você seja bem-vindo, que você possa entrar a esta sala, que nada mais é do que uma sala de adoração, onde se encontram o povo de Deus. Amém? Para poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Paz do Senhor a todos, e você que já chegou aí, Deus seja contigo, e nesta noite possamos edificar um pouco mais a nossa vida, eu e você, dentro das nossas limitações, que o Espírito Santo nos ajude, a entendimento da palavra. Pai do Senhor para todos. Shalom, meu amigo Paulo, pastor Paulo. Shalom, meu amigo. Ana Paula também já chegou. Bendito seja. Um abraço para você, Ana Paula. E os outros que irão chegar, fica o meu abraço. Nós não temos como ficar parando aqui nossa reflexão, mas eu saúdo a todos já de início, a todos que estarão conosco. Mas você que já chegou, eu quero agradecer em nome de Jesus por esse privilégio. A todos vocês, Augusto, meu amigo Augusto, fica com Deus. Vamos acompanhar o texto bíblico dessa noite. Nós vamos tratar, o autor sugeriu na lição, culpado ou inocente. Como que nós podemos nos posicionar quanto a isso? É interessante que nós vamos falar sobre justificação e na quinta-feira a minha mensagem foi exatamente Romanos 5, versículos de 1 a 11, e não havia anteriormente olhado a lição, não havia lido. O texto que eu preguei na quinta-feira foi algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, não foi nada premeditado. Então hoje nós vamos talvez relembrar algumas coisas que eu tratei aqui quinta-feira, nesse texto, mas com certeza o Espírito de Deus sempre acrescenta alguma coisa nova, sempre algo novo Deus traz a nós, ao nosso conhecimento. Não que seja novo, que vai vir algo novo dentro de nós, mas nós lembraremos de coisas que Deus já nos ensinou. Isso é importante, porque o Espírito Santo Deus nos faz lembrar de todas as coisas. Jesus nos prometeu que Ele nos faria lembrar. Então é necessário que nós analisemos as Escrituras, que estudemos, e a partir disso, Deus aperfeiçoa esta obra. Não se preocupe, Jesus diz, não se preocupe com aquilo que é a vez de falar naqueles dias, porque o Espírito os fará lembrar, colocará na boca de vocês. Então, é o que acontece conosco. Nós, às vezes, lembramos de coisas que Deus já acrescentou ao nosso coração, coisas que Deus já nos ensinou anteriormente, e isso, o Espírito Santo trabalha isso dentro de nós. E algumas coisas, Deus, obviamente, vai nos trazer conhecimento dentro do âmbito de vida que nós temos, dentro do ambiente que nós vivemos. E Deus vai aplicar a palavra àquilo que nós vivemos. Isso é exatamente trazer as revelações de Deus para esses dias. Coisas tremendas Deus pode nos ensinar pelo poder da sua palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu posicionar melhor aqui a luz. Em nome de Jesus. Vamos orar primeiro? Deus, em nome de Jesus, nós rogamos a sua misericórdia, que a graça e o poder do Espírito do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Querido Pai, nós sabemos que a dependência que temos do Senhor é que nos tem movido a cada dia, e sabemos que não somos nada se o Senhor não operar em cada um de nós. Obrigado pelo favor do Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem nos conduzido ao conhecimento a cada dia. Fortalece o teu povo em nome de Jesus, fortalece a tua igreja. Senhor, visite aqueles que estão necessitando inteiramente de Ti nesta hora. Há um tempo, ó Deus, para cada um de nós, mas nós vivemos dias em que o Senhor Todo-Poderoso é o único que pode restabelecer a ordem e também, ó Deus, a cura para esta nação. Em nome de Jesus, nós pedimos que no estudo da Sua palavra nós possamos edificar a nossa fé e possamos, ó Deus, aprender um pouco mais e sermos, ó Deus, engrandecido seja o seu nome, e sermos instrumentos em tuas mãos para esse engrandecimento. Pai, em nome de Jesus, visita meus irmãos, agora, aqueles que estarão conosco, os que irão posteriormente também participar,
ó Deus, a ouvir a mensagem, que o Senhor nos ajude a entender todas as coisas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Deus nos abençoe. Vamos ler primeiro Romanos 3, 21 a 24, como foi proposto. Romanos 3, 21 a 24, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Mas agora, o apóstolo Paulo está tratando da doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo quer deixar bem claro que a obra, né, o fator, né, obra, o aplicar as obras é importante. Tiago fala bem disso. Mas isso não produz, tem que deixar isso bem claro, não é uma guerra entre essa questão de leis e fé, e obra e fé. É um problema seríssimo na teologia e também entre até mesmo a própria igreja, né, de Cristo. As obras, elas não podem produzir salvação. Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. A fé em acreditar é o que vai nos produzir a salvação. É importantíssimo porque algumas pessoas, por não terem conhecimento e também por não se posicionar de forma correta, muitas vezes elas acham, eu não preciso fazer mais nada também. Eu não preciso obedecer, preciso guardar, eu não preciso mais aplicar alguns princípios, porque agora é pela graça, eu vivo pela graça, Jesus me salvou, eu só preciso adorá-lo, viver para Ele, mais nada. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque o próprio Cristo Jesus, ele diz, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Isso é importante. Se vocês me amam, vocês farão tudo o que eu vos mandar. Então, Jesus, nós não podemos viver. O próprio apóstolo João também fala muito em suas cartas, né, que nós não podemos andar nas trevas, né? Se andarmos na luz, temos que andar como ele andou. Então, é importantíssimo que as obras, elas não salvam, mas as obras, boas obras, são coisas que o crente em Jesus aplica. São resultados da fé em Deus. Todos nós aplicamos boas obras, que são reflexos de uma nova vida, tá certo? De uma transformação. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa escuta a palavra obras, então ela já imagina, então já não preciso ajudar mais ninguém, eu não preciso mais obedecer certas coisas das escrituras. Ela começa a anular as coisas para viver na dispensação da carne, né? Nas obras da carne. Isso é um perigo. Nós estamos tratando o que o apóstolo Paulo está sempre tratando. Paulo era judeu nato, ele era guardador dos princípios e das tradições, falou para Timóteo, só que ele sabia claramente que aquilo conduzia a Cristo, e Cristo era o seu Salvador, e que aquilo não poderia trazer salvação para a sua vida, e isso ele quer explicar bem. Ele não explica só em Romanos, explica Gálatas, ele vai tratar também muito bem disso. Então, tantas vezes a gente fala isso, até com pastores, liderança, a gente trata essas coisas e as pessoas acham que elas estão livres para tudo. Elas estão livres da condenação, mas elas estão em obediência ao seu Senhor. Todo servo tem um Senhor, e todo servo tem alguém a obedecer. Nós somos servos. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo segundo o chamado do Senhor. Ele sempre trata isso. Essa palavra servo, ali é doulos no grego, que quer dizer escravo obediente, alguém que obedece ao mandamento de alguém. Então todos nós estamos sob os mandamentos de Cristo, principalmente o que ele deixou por explicado para cada um de nós. Quando nós vemos, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós chamamos de bem-aventurança, beatitude, sermão do monte, sermão da planície, tantas outras, contra a cultura cristã, existem várias nomenclaturas para aqueles capítulos. Nós vemos que ali Jesus está deixando um manual de vida para a sua igreja, que nada mais é do que a interpretação da própria lei de Moisés, a interpretação mais profunda. E eu vou dizer, querido, com muito carinho, né, sem querer aqui ofender a fé de quem quer que seja, é difícil viver aquilo que é exigido pelo próprio Cristo. Se o Espírito Santo não nos ajudar, é difícil. Eu sempre falo isso. As pessoas falam, na graça hoje é leve, pastor, como que é bom viver na graça? Mas a graça não veio para nos tornarmos pessoas que venham colocar Cristo em vitupério. A graça não pode ser barata, como diz Adaptose. Adaptose diz num livro, a graça tornou-se barata. As pessoas usam a graça de Deus como um mecanismo também para enganar as suas próprias obras da carne, tá certo? Para encobrir suas obras da carne. Isso é um perigo, porque nós temos coisas a cumprir.
né? Se alguém te bate numa face, ofereça a outra. É fácil fazer isso, querido? Me diga, é fácil oferecer a face para alguém? É fácil se submeter, andar uma milha, dar uma capa? Se alguém te pede a capa, dá até a sua capa, pediu sua túnica, dá a capa para ele. Se você tem que ser misericordioso, manso, passível, né? Você precisa produzir fruto do Espírito, aquelas coisas todas que a Bíblia nos diz que nós precisamos apresentar como testemunho de uma vida de transformação. Não é fácil se o Espírito Santo de Deus não operar em nós, porque a nossa natureza carnal, ela quer tomar liberdade. Nós queremos resolver as coisas para nós mesmos, tá certo? Agora, quando nós olhamos lá atrás, quando Deus instituiu a sua Torá, a sua lei, ou a instrução, que a palavra lei lá é instrução, ele colocou lá formas do que as pessoas poderiam atuar, e Moisés, que trouxe essa legislação para Israel, posteriormente 603 13 leis dirimidas, né? E depois disso, tantos outros pensamentos tornaram-se como leis rabínicas. Em cima dessas leis de Moisés foram trazidos outros pensamentos chamados leis rabínicas, Talmud, as midrashas que nós temos hoje, as interpretações, suplantou a palavra de Deus. Algumas práticas, elas estavam pautadas nos pensamentos rabínicos, né, e não na palavra. E isso Jesus veio veementemente combater. As leis farisaicas, os pensamentos dos líderes que suplantavam a própria Escritura Sagrada. Então isso é importante, que Jesus combateu a legalidade, combateu o fardo pesado, combateu, né, o querer tirar das pessoas e não aplicar para si mesmo. Jesus disse: vocês são guias cegos. Tá certo? Jesus tratou essas coisas. Então nós vivemos sobre um poder de Deus, da restauração, da graça que nos salvou, mas nós temos que andar eu chamo essa palavra, como andar em guardar a palavra, com santidade. Nós vamos tratar daqui a pouco isso dentro do estudo. Santificação é uma vida de renúncia e de entrega total à condução do Espírito. E o controle da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Se o Espírito de Deus não atuar em nós não conseguimos viver um testemunho vivo a cada dia. Então isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas pegam ao ponto e esquecem de que existe todo um contexto da palavra de Deus para ser guardado. Então, aqui ele diz aqui: mas agora se manifestou sem a lei, tá certo? A justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus. Jesus é aquele que tomou sobre si o preço por todos os nossos erros. Então, tendo o testemunho da lei dos profetas, porque os profetas e a própria lei falavam a respeito do Messias, do enviado de Deus, do Cristo, que quer dizer ungido de Deus, né, querido? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há ninguém isento dessa graça de Deus, não há ninguém isento de alcançar, né, o poder de transformação que vem através de Jesus, a salvação que vem dele. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então é algo que o próprio Deus doou para nós, é de graça, veio para nós de graça. Nós vamos ler daqui a pouquinho Romanos capítulo 5, mas nós vamos começar a tratar aqui da lição. O autor diz: culpado ou inocente. Irmãos, o autor da lição, ele diz que não existe nenhuma igreja que exerce o poder de absolvição. Corretamente, ele diz isso. Não existe nenhuma instituição religiosa que tenha o poder de trazer absolvição a alguém e, consequentemente, declarar salvação sobre a vida de alguém. A igreja, o corpo de Cristo, a eclésia, né, a igreja, o carral, a congregação em hebraico, ela foi criada para proclamar as boas novas do Evangelho. Ela foi criada para anunciar as boas novas e trazer o conhecimento do homem o seu contexto de pecador. Quem vai operar essa obra transformadora na vida de um homem é o Espírito. A Bíblia diz que ele convence. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito de Deus tem esse ministério de trazer a redenção. Nós pregamos, nós anunciamos, nós testificamos, nós trazemos em nós as marcas de Cristo,
Nós revelamos a grandeza do seu poder, mas é o Espírito, aleluia, quem opera no homem o querer efetuar. É o Espírito que traz o conhecimento ao homem da necessidade de viver para Deus. É o Espírito Santo. Amém, querido? Não há nenhuma instituição religiosa que tenha o poder. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma instituição religiosa que diz que tem o poder de trazer absolvição e o poder de declarar quem pode ser salvo ou não, porque a figura da pessoa que está lá representa Cristo na terra. Não existe. Por que não existe, pastor? Porque o Evangelho é universal. O Evangelho é pregado a uma criança ou mais velho. O Evangelho precisa de alguém que anuncie, porque o poder está na palavra de Deus e o poder está nas ações do Espírito Santo. O poder não está em mim, o poder, aliás, está em mim e você, mas o poder de transformar alguém não está em mim. O poder está na palavra do Senhor Jesus. Amém? Que alcance a cada um de nós, que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Escritura diz também, né? Deixa bem claro que nós erramos também quando não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus. Então não existe nenhuma igreja Batista Betel, a igreja qual seja que você seja membro, da qual eu sou pastor, é a Batista Betel. Mas eu não sei qual você faz parte, ou se você não faz parte, eu creio que você crê no nome de Jesus. Não existe nenhuma igreja. Alguém vai dizer, pastor, é lá na sua igreja que eu vou cessar, é lá que vai acontecer. Lá você vai fazer parte do corpo de Cristo, mas ser salvo é uma escolha sua de acreditar no que Cristo oferece de graça. E o Espírito Santo vai ter liberdade para agir na sua vida se você permitir. Então, o que o autor está deixando bem claro para nós é que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Todos, de Adão, né? Até os dias de hoje, todos estão sob essa lei, que é a lei do pecado e da morte. Se não houver arrependimento, se não houver conversão, todos estão condenáveis, como nos dias de Noé, né? Que ali ele falou e ninguém queria se arrepender, e foi uma restauração, um novo nascimento, né? Em Noé, Deus ele recriou a raça humana através daquela família. Deus restaurou todas as coisas através da família de Noé e Noé. Recriou. Ali houve uma recriação da humanidade, tá certo? Porque houve um disseminamento, houve uma entrega ao pecado, foi um tempo em que o homem não buscava a Deus. Agora, o que é ser justificado? O que é ser justificado? Eu já tratei isso quinta-feira aqui, mas hoje eu preciso voltar, porque a lição, né, ela trouxe o mesmo termo para aquilo que eu preguei na quinta-feira. O que é justificar, pastor? O que é ser justo? Ser justo é alguém que está isento de condenação. Ser justo é alguém que está numa posição que pode, no termo popular, nós, dormir tranquilo. Alguém que pode descansar, que quando ele enfrentar um dia os tribunais, ele não será condenado. Nós temos isso como garantia, porque Cristo Jesus morreu por nós, como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora, mais do que isso, porque ele é a nossa justiça, tá certo? Jesus é a nossa justiça. E a Bíblia diz que Jesus é o advogado. Aleluia! O advogado, ele se antepõe ao seu réu, ele está ajudando alguém, ele está interferindo por alguém, tá certo? O advogado ele está representando alguém que está sendo condenado. Então Jesus é o representante máximo, porque Jesus tem todas as prerrogativas necessárias que a Escritura pede para que ele pudesse ser idôneo. Né? Jesus levou o pecado, mas ele não era pecador. Então a Bíblia, o que é ser justificado? Você está isento de uma condenação. Todos nós estamos isentos de condenações, da condenação da ira de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, graças a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura, porque em Cristo nós estamos escritos no livro da vida, porque assumimos a nossa filiação por adoção. E ele nos coloca no patamar agora de filhos, porque João 1,12 diz, a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós os aceitamos e que fomos enxertados, como diz o apóstolo Paulo na Oliveira, nós estamos
junto à comunidade de Israel, em Efésios vai dizer isso, acho que é capítulo 2, se eu não estiver equivocado. Nós estávamos longe da comunidade, longe da aliança, longe da promessa, mas hoje nós fomos chegados para perto. Nós estamos dentro do contexto de aliança, de promessa, nós estamos dentro do contexto de filiação, dentro do contexto da promessa da terra prometida. Nós fomos colocados porque Deus nos enxertou na oliveira, tá certo? Na videira. E a videira verdadeira é o próprio Cristo. Amém, querido? Tissadak, é uma pessoa que é justa, né? Uma pessoa justa, ele é chamado de um Tissadak, né? Então, é alguém que está longe da condenação, foi absorvido, né? Alguém que se tornou correto, inocente. E nós já tratamos aqui em outro texto, 2 Coríntios 5, 18 em diante, nós falamos da reconciliação, e nós vimos que a reconciliação está atrelada à justificação, e a reconciliação que Deus trouxe para nós, né, catalagê, a palavra catalagê, que é reconciliar, é cessar a inimizade. Deus tirou o que trazia inimizade entre Deus e os homens como impedimento, tá certo, na nossa vida. Agora é óbvio que todos nós erramos todo dia, é óbvio que todos nós pecamos, mas, então, pastor, nós ficamos longe de Deus o tempo todo, porque nós erramos e o nosso pecado nos separa de Deus, como diz o profeta, que faz separação entre vós, o vosso Deus, e o vosso pecado. Então, mas prestem bem atenção, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós estamos sobre Jesus, para que Ele nos purifique e nos ajude a manter a nossa vida de pé e a condição de chegar no lugar chamado Santo do Santo e nos apresentar a Deus como sacrifício a Ele. Então, em Jesus, é uma possibilidade de todos os dias há uma restauração, uma cura para a nossa enfermidade e, acima de tudo, é esse processo de arrependimento contínuo que temos todos os dias. Nós estamos renunciando a alguma coisa, só poderá acontecer exatamente por isso, porque Jesus está continuamente ajudando-nos em poder. Como? Pelo Espírito que nós habita, pelo seu sangue que já foi derramado, que é infinito. O poder da cruz é infinito, né? O que Jesus operou na cruz do Calvário não tem fim, né? Isso é eterno, e o poder que foi ali realizado está dispensado para toda criatura, para todo aquele que crê. Então nós estamos sob um prisma, um poder sobrenatural de restauração. Nós cometemos atos ilícitos, não porque queremos, mas é porque a nossa natureza às vezes toma ocasião, porque quem nasceu de Deus não vive pecando. Quem nasceu de novo, como diz Jesus Cristo a Nicodemos, ele não busca pecar, ele não quer pecar, mas ele tem as dificuldades, eu e você, nós temos dificuldade, como o apóstolo Paulo falou, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele faz, e assim ele vive aquele dilema, né? E ele sabe que só a graça de Deus vai poder mantê-lo de pé. Posso dizer isso propriamente para mim também. Então por que eu estou dizendo isso, pastor? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque todos os dias nós cometemos algum delito, mas temos a consciência que quando nós reconhecemos isso, a cura já chegou. A pior coisa do mundo é alguém que não considera os seus erros, que não vê os seus erros. Essa pessoa ela é autossuficiente, porque ela não precisa de ninguém. Quem não reconhece as suas falibilidades nunca tem necessidade de ajuda de alguém, principalmente de si mesmo, de querer lutar contra aquilo, tá certo? Agora, imagine alguém que não reconhece os seus erros, vai achar que precisa de um Deus para curar a sua alma, em alguém que precisa acreditar? Claro que não, já que para não ver Deus, há pessoas que questionam a cada um a nossa fé assim. Você já viu Deus? Já ouviu ele falar? Começa com esses questionamentos. Imagine alguém que não quer de forma alguma reconhecer que precisa de Deus. Ela não reconhece que o que ela comete é uma transgressão para levar para o inferno. Muitas vezes ela diz, não, eu sei que eu erro, mas isso aí não leva para o inferno, porque tem crente que faz coisa pior. Você já viu muito disso. Tem crente que diz que é crente, mas o que ele faz é muito pior do que eu faço. Querido, é muito pior do que ele faz, mas o preço que ele pode pagar com Deus é dele, o seu é o seu. Só que ele tem Cristo. E a diferença é que se ele se curvar diante de Deus, ele pedir arrependimento, o Espírito Santo vem e tem liberdade para agir. Tá certo? A diferença é essa, que um cristão ele tem Cristo. E ele tem o Espírito Santo. E todo o tempo que ele erra, ele volta e o Espírito Santo começa a ajudá-lo a caminhar. Agora, quem não tem Cristo, ele nunca vai ter ajuda do Espírito.
né? Ele não quer. E o que ele vai fazer? Ele vai continuar a caminhar no caminho da perdição das obras da carne. E isso só tem um final para isso: morte, e morte eterna. Então, o que é estar justificado? É quando nós andarmos longe de Deus. Isso começou desde Adão, né? Quando houve a queda, né? Nós sabemos que em Adão o pecado ele adentrou, né, no mundo pela serpente lá, né, que enganou Adão e Eva e Adão, os dois, né? E dali em diante a natureza carnal, Yetzer Hará, né, como diz a cultura hebraica, a inclinação do mal, da hará, da carne, a inclinação começou a tomar liberdade, porque em Adão o homem era perfeito e não tinha inclinações, o homem não conhecia qual era o caminho do mal, do bem e do mal. Por isso que ele não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não conhecia isso, ele não sabia o que era um caminho mau e um caminho bom. Ele só conhecia o que era perfeito. Quem conhecia essas duas facetas? Deus. Por isso que Deus diz, se ele comer da fruta, ele será como um de nós. Como? Sabendo as nuances que existem. Você e eu não precisamos saber dessas coisas. Deus determina as coisas nas nossas vidas. A partir do momento que nós queremos tomar decisões sem a direção de Deus, nós temos a tendência de cair nos caminhos dos erros. Por isso que Deus, graças a Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós gozamos de estarmos juntos do Pai. E através disso, o Espírito de Deus nos dá discernimento, direciona. Erramos muito, mas a maioria das coisas que fazemos, Deus nos ajuda a discernir e a definir algumas coisas. Quando você vai fazer alguma coisa, o que você faz, querido? Mesmo que você tome suas decisões por si só, você ora, mas assim, Deus, me ajude nisso aqui. Certamente você faz isso. Senhor, eu vou tomar uma decisão aqui, que o Senhor esteja à minha frente. Pelo menos isso nós fazemos. Agora, se nós esperamos Deus responder ou não, ou se esperamos algum sinal, aí são outras questões que às vezes alguns não fazem, mas eu também não estou aqui para dizer, tomar como a minha vida referência, algumas coisas assim. Mas nós temos esse costume de saber que colocamos Deus em primeiro lugar em tudo que devemos fazer. E isso já meu irmão, já é um grande caminho. Sem que nós venhamos fazer tudo por nós mesmos, porque daqui a pouco nós estaremos caindo em caminhos de perdição, esquecendo que temos um Deus que rege todas as coisas na nossa vida. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, né? Eles passaram a conhecer o que era bom e o que era mal, e aí complicou, porque eles teriam que definir o que eles deveriam fazer. E a partir daí, o homem sempre vai tomar caminhos que são diferentes de Deus. Ele só tinha Deus. Adão só fazia o que Deus dizia e tudo ia bem. Amém? Não é isso que acontecia lá no jardim, no Gan Eden, no jardim do Éden? Então, ali essas coisas aconteciam com eles. Eles só tinham esse caminho, eram justos, andavam diante da presença de Deus, faziam o que era reto. Nós vemos essa palavra voltar, pois lá em Noé, que em Noé nós vimos que ele era um homem justo, né? Andava diante de Deus e Deus encontrou um homem com aspectos, né, poderosos para operar mais uma vez. Deus restaura as coisas. Quando o pecado entrou e trouxe a ruína na vida do homem, lá em Adão, nós vemos a consequência posteriormente com a morte, né, do seu filho Abel, e a gente vê que isso posteriormente foi causando problemas, como Cão, né, que viu a nudez do seu pai Noé. Nós vemos nascer Nimrod, que era rei de Babel e construiu Babel. Nós vamos ver Cush, né, que era um homem também terrível. Nós vemos pessoas que foram surgindo, descendências que foram surgindo com transgressões da sua própria alma. Por quê, pastor? Por causa da presença do pecado. Agora, em Cristo Jesus, eu estou fazendo aqui, irmãos, voltando lá no Velho Testamento, até porque eu gosto muito, né, dos estudos pautados do Velho Testamento, você vê que há um problema que perdurava, né? As gerações subsequentes estavam sempre precisando do mediador, da cura, do remédio, amanhã à noite, às 18h30, na minha mensagem. Deus já deu mensagem para mim ontem à noite. Deus vai falando as coisas, a gente vai estudando uma coisa, há coisas que despertam os olhos de um homem de Deus. Então ontem à noite Deus já me deu, amanhã eu vou falar sobre essa cura, aleluia, de Jesus para nós. Amém, queridos? Deus providenciou Jesus para ser um antídoto. Jesus é o justo que justifica o pecador. Nós não tínhamos como pagar por isso, não tínhamos como
dar a Deus em resposta ao que era exigido, mas Jesus é o Tzadik, né? É o justo. Abraão era chamado Tzadik, era justo. Melquisedeque, Tzadik, né? Eram justos, homens justos na face da terra, né? Que observavam os mandamentos e eram inocentes diante de Deus. A Bíblia explica isso, segundo ponto que eu vou tratar, que a Bíblia explica que o propósito de Deus é que o homem aceite essa graça. E como é que isso pode acontecer, pastor? Aqui diz Romanos 3, 21, diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus. A fé em Jesus. Essa teologia da fé em Romanos foi o que fez Lutero, né, realizar a reforma protestante. Porque Lutero observou que tudo dependia da fé e não das obras. Que tudo dependia de guardar e de obedecer. Ele usou muito Romanos 1, 16, 17, né, que não me vergonha do evangelho, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego. Ele sabia que o evangelho é o poder de transformar, a justificação vem pela fé, né, onde surgiu aí a reforma na época de Lutero. E aqui o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o único caminho, a Bíblia explica que o caminho para isso é a fé em Cristo, para receber a graça que ele oferece. A graça de Deus vem para aqueles que acreditam, para aqueles que vivem em obediência no Filho de Deus, naqueles que observam os seus mandamentos, daqueles que amam a sua vida, que amam a sua palavra, que amam também, querido, importante também, aqueles que amam o que Deus realizou através do seu Filho em nós, amém? Porque você é o maior exemplo, e eu somos maiores exemplos do que Deus é. Se alguém questiona o que falamos e pregamos, precisa olhar para o que nos tornamos. Quem era você no passado? Queira a Deus, em nome de Jesus Cristo, que você tenha nascido num lar evangélico, que você tenha nascido num lar cristão. Vamos botar esse nome, porque há pessoas que às vezes também estão aí ouvindo para buscar arrependimento. Se você nasceu num lar cristão, você nasceu, cresceu ouvindo, cantando, você cresceu sendo ensinado, louvado seja Deus por isso. Mas foi necessário, no decorrer da sua caminhada, aceitar arrependimento. Eu tenho um casal de filhos. Meus filhos precisam aceitar a Cristo, precisam aceitar a sua palavra. Um dia eles vão ter que confessar isso, ser batizados, tá certo? Não é porque são filhos de pastores. Não, são filhos de pastores, já receberam com adoção a marca do selo do Espírito Santo. É necessário confessar. A todos, aquele que crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz que é necessário crer, tá certo, querido? Agora, se você nasceu num lar assim, bem-aventurados sois vós. Vocês cresceram num ambiente onde as coisas foram produzidas de uma maneira tremenda, querido. Você teve a oportunidade de ver, de ouvir, tá certo? Agora, eu não nasci nesse lar assim. Deus me salvou durante a história da minha vida, como minha casa e tantos outros. O que eu posso dizer nisso? Eu sou exemplo do amor e a justiça de Cristo, dessa graça que Ele trouxe para a minha vida. Eu sou, porque eu posso dizer hoje o que eu vivo, o que sou, o que quero, o que propago, diferente daquilo que eu era lá atrás, tá certo? De quando eu andava por este mundo e me perdia, usava esse corpo para detrimento, tá certo? Para destruição, para práticas que este mundo oferece. Pastor, você pode falar da justiça de Deus na minha vida? Posso. Essa graça maravilhosa, que eu não tinha direito nenhum de chegar diante de Deus. Eu não tinha condição de olhar para Ele, porque Ele é santo, poderoso, salvador, e Ele me escolheu, me trouxe para perto dEle, e me deu o favor dEle, e hoje me fez ser o que eu sou nele. Eu sou feliz de ser o que eu sou em Cristo. Eu posso negar isso? Não posso. Então a melhor virtude que nós temos, a melhor pregação, a melhor explicação para aqueles que querem entender justificação é dizer: olha para mim, olha para o que eu posso viver, olha para o que eu propago. Isso é ser justificado. Porque só alguém que é justificado, querido, tem consciência de que pode falar de Deus, que pode chegar diante dele, que pode ser feliz, que pode esperar no dia da manhã, que pode sossegar, porque o que vier, o que não vier, Deus está no controle. Eu não tenho medo do dia da manhã, porque eu sei que eu estou nos braços do Pai. Se Deus me levar daqui a pouco, para onde eu vou? Para a presença dele. Se acontecer algo, para a presença dele, eu só tenho um caminho.
Você sabe qual é também o seu. O caminho que nós estamos percorrendo é rumo a Jerusalém celestial, querido. É o que Deus tem preparado para nós. Esse é o caminho, querido. Nós descansamos nisso, esperamos. Isso é consciência de vida cristã. A justificação produz em nós essa segurança, esse temor a Deus, mas também essa segurança de viver cada dia consciente do que somos, para onde vamos e a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a um Deus vivo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você pode dar uma glória a Deus aí do outro lado, em nome de Jesus. Então a Bíblia explica isso. Como é que explica? Se crês, verá a glória de Deus. A Bíblia explica, como Jesus falou a Nacadimon. Quem é Nacadimon? Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, importa nascer de novo. Preste bem atenção, você veio até aqui maravilhosamente. Você é mestre de Israel, mas só precisa só uma coisinha. Nasce de novo. Sabe o que era aquele nascer de novo? Nicodemo falou assim, não entendeu, porque Nicodemo era zeloso em guardar todas as coisas. Era que Jesus, você vai precisar me aceitar. Quando alguém aceita a palavra que é Jesus, ou aceita operando a sua vida, ele nasce de novo. Porque ele passou agora a ser obediente à sua voz e a ser um servo dele. Então ele nasce de novo. Ele nasce para... Quando você nasce, você está sobre alguém que cuida de você. Quando você era um bebê, sua mãe cuidou de você. Quando você nasce de novo, em Cristo, ele agora está cuidando de você como um recém-nascido. E você vai caminhar agora e ele dando para você os alimentos necessários, o cuidado necessário para a sua vida. Então, é muito importante isso, querido. Não perder este foco, andar soberanamente dessa forma. A terceira coisa é, nós temos um juiz, nós temos um tribunal, o autor diz isso, e temos também réu. Tem gente que não gosta de falar do que eu vou falar, tem gente que não gosta de ouvir também o que eu vou dizer. Mas existe um juízo, querido. A pessoa gosta de falar de Deus só do Deus da graça, do Deus do amor, da salvação, mas que Deus é um Deus do juízo, de um Deus que traz juízo, de um Deus que é juiz. E ele não vai deixar, de forma alguma, não vai deixar barato, não vai deixar de lado, irmão, o que a raça humana faz quando está negando o favor que ele deu. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz, para que a nação, o povo, o mundo possa crer que ele é o Salvador. Caso contrário, a mesma medida que ele colocou lá naquela cruz é a medida que ele está cobrando na humanidade. O que Deus colocou na cruz? Ele mesmo. E o que ele exige do mundo? Que todos acreditem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como um mecanismo de graça e favor aos homens. Caso isso não aconteça, meu querido, o que Jesus morreu para brincar, ele morreu naquela cruz para que o homem não fizesse nada a seu respeito de forma alguma. Então nós temos aí um juiz, a Bíblia fala que o juízo de Deus está sobre a terra, Apocalipse fala das trombetas, das taças, que Deus vai julgar o mundo, a terça parte da terra, e depois ele começa a julgar o mundo ímpio, pessoas que não querem obedecer a sua palavra, pessoas que seguiram a besta, o falso profeta e o anticristo. Nós sabemos que Deus vai vir com o seu juízo também sobre a igreja, porque o juízo começa pela igreja, mas a igreja não para ser condenada, mas a igreja vai ser julgada pelas obras que deixou de praticar, porque existe um livro também nos céus, que é o livro das obras, dos santos. Então nós seremos também questionados por aquilo que nós não fizemos, porque todos, indistintamente, passarão diante do tribunal de Deus, todos, mas certamente nós estaremos guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós temos um juízo, e esse juízo está aí inerente a todos. Nós temos um tribunal, e quem está sentado nesse tribunal é o todo-poderoso juiz sobre os céus e a terra. Por isso que em Romanos diz, daí, vocês são inexcusáveis, indesculpáveis quando julgam quem quer que seja. Porque o único juiz é Deus. Deus vai julgar todas as coisas pautado na lei máxima, que é a Ele mesmo, a sua palavra. Deus julga todas as coisas passando pela palavra, que é a sua verdade. Nada pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então Deus vai pautar tudo segundo a sua palavra. E tem réu. Quem é o réu? Nós, que estamos do outro lado. Sendo que nós temos um advogado que já nos livrou da condenação. Agora, aqueles que andam segundo o curso desse mundo, os rudimentos fracos desse mundo, estarão no banco de réus para receber o preço pelas obras da carne. E a Bíblia diz que é um lugar de tormento que não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e os seus demônios
mas muitos vão escolher estar no mesmo lugar. Isso não é de Deus. Eu já preguei aqui há muito tempo atrás, que na reconciliação, no estudo que eu ensinei aqui, eu disse, o culpado não é Deus, o culpado somos nós. Deus não é o Deus que nos odeia. Nós é que praticamos o ódio a Deus, quando nós nos rejeitamos, quando não queremos guardar a sua palavra. Deus não nos coloca na condenação. Nós é que nos posicionamos como condenáveis. Então Deus proporcionou tudo que é possível, tudo que é necessário para trazer salvação. Mas o homem escolhe, tá certo? E o problema não é Deus, o problema somos nós. Amém? Está bem claro que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então há um juiz, há um tribunal e há réu também. E o padrão que Deus vai utilizar, nunca esqueça disso, é a sua palavra, que irá julgar os anjos, o mundo, irá julgar todas as coisas. Cristo é o padrão máximo, porque Cristo ele é sem pecado e Cristo é a verdade e Cristo é o padrão. Qual é o padrão que Deus vai usar? Cristo. Cristo é o padrão. Todo aquele que se achega a Cristo está longe dessa condenação. Todos que não se achegam a Ele, o padrão é Cristo. Você não chegou aqui, você não obedeceu, você não anda segundo... O apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo diz bem uma palavra. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí o apóstolo Paulo sabia que o padrão de exigência de espiritualidade, vida cristã, é Cristo. Então ele fala assim, eu estou imitando a Cristo. Imite a mim como eu estou imitando a Cristo. O referencial máximo. Então Deus julga todas as coisas com um padrão máximo, que é o Logos, a palavra de Deus, que é a palavra, que é o próprio Cristo. Então isso fica bem claro para cada um de nós, tá certo? Então o terceiro ponto aí, juiz, tribunal e réu, tá certo? Eu já comecei tratando aqui, na aula de hoje, sobre o que é justificação, tratei como que a Bíblia explica isso, já falei, agora falei sobre se ter um juiz, um tribunal e ter o réu lá do outro lado, e agora eu vou tratar quais são os efeitos dessa justificação que vai culminar naquilo que eu preguei quinta-feira. Interessante é isso, que quinta-feira, a minha mensagem de quinta-feira foi a respeito disso. Eu não vou, obviamente, ficar tratando tudo que eu falei quinta-feira, até porque eu não sei se falarei tudo, né? Mas, com certeza, nós vamos ler o texto de Romanos 5, você pode abrir sua escritura aí comigo, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 9, é o que nós vamos tratar aqui. E temos assim, sendo, pois, justificado por meio da fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado a esta graça, na qual estamos firmes, né? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembra disso? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Amém? Pois poderá ser que pelo bom alguém ousa morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por isso salvos da ira. Está aqui. Salvos da ira. Nós estamos livres dessa ira que ainda virá, né, sobre a face da terra, porque estamos justificados. Quais são, então, os efeitos da justificação? O autor tratou 3 coisas, eu tratei 6 aqui, na última quinta-feira. A primeira delas é que nós estamos livres da condenação. Não estamos mais no banco de condenáveis, de réus. Romanos hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais o quê? Segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Então nós não temos condenação sobre nós, porque não andamos mais segundo os costumes da nossa natureza carnal, mas andamos sobre as revelações do Espírito, o querer do Espírito, o mover do Espírito, direcionamento do Espírito. Isso é importante. Então a primeira coisa, nós não estamos mais condenáveis. Não temos acusações da parte de Deus, nem do diabo, nem dos demônios, que muitas vezes querem acusar a cada um de nós quando nós tropeçamos. Só que nós tropeçamos, nós temos um Deus, que é um coração contrito, não despreza, que espera arrependimento, que espera mudança de vida, que espera renúncia daquilo. E nós fazemos isso todos os dias. Amém, queridos? Em nome de Jesus. A outra coisa é dar paz. E isso aqui foi um dos pontos que eu tratei. Para estar em paz com Deus, você precisa estar longe do juízo dele, longe dos olhos de juízo de Deus. Ele é santo. E ao olhar para nós, o seu olhar de santidade,
possivelmente irá destruir-nos se nós não tivermos cobertos pelo sangue de Jesus. Porque como ele é santo, ele não vê, ele não pode ver o pecado. Ele não pode ver porque ele é santo. E aquilo que ele vê, toca, transforma. Amém, querido? Por isso que Deus nos transformou. O Espírito Santo nos transformou. Porque ele quer nos melhorados, transformados. Deus não quer o homem vivendo da mesma forma, sendo conduzido da sua própria mente, no seu próprio coração. É importante dar-nos paz, dar-nos confiança, andar, né, com Deus, seguro, né, de que nós estamos vivendo em paz com Deus, em comunhão com Ele, né, deitando em paz. Essa paz não é a paz só das guerras, paz do homem maligno que está muitas vezes tentando tirar o que não. É a paz da alma, que dá consolo, que refrigera, que mantém firme a fé, que dá condição de nós sermos cada dia o que somos em Deus, de manter a nossa vida espiritual de pé, né? É estar perto de Deus em todo o tempo, na condição de profetizar as coisas boas, e o Espírito de Deus trazer em nós os dons, né? Trazer em nós os frutos do Espírito, como está dizendo ali, a alegria é uma delas, é exatamente isso. A alegria, trazer em nós consolo, trazer paz, trazer abundância, mansidão, tudo que está lá em Gálatas 5, né? O apóstolo Paulo vai tratar isso. Então é importante que a paz que o mundo precisa, ela precisa encontrar em Deus. Um homem de Deus, ele produz no mundo outro mundo. O mundo é o que é porque precisa de Deus, precisa de Cristo. As pessoas se destroem, a ganância tomou conta, irmão. A ganância tomou conta desse mundo, irmão. Se fala em dinheiro, irmão, família se divide. Se divide família, eu não vou nem falar lá fora. Tem briga interna por causa de dinheiro, querido. Tem gente que sorri para coisas que são pecaminosas, mas só o fato de ter conquistado alguma coisa por causa de mamon, que é o dinheiro. Querido, isso tem uma coisa que me dói, é alguém me contar ou falar a respeito de algo transgressor, mas que o objetivo final foi adquirir recurso, e aquilo ali foi o ideal. Ah, mas eu consegui, isso aqui é o que baixa, eu consegui isso aqui. Mas e o caminho disso? Que está errado. Tudo que é errado é pecado, querido. E o crente não vive dessa forma. Eu não quero saber disso. Eu prefiro viver só com o básico, mas saber que eu tenho paz de espírito e Deus a meu favor, nem contra mim. Mas eu começo a ver pessoas se associando a coisas erradas, pessoas unindo-se a coisas erradas, pessoas que estão em caminhos errados. Se aquela pessoa não quer mudar, querido, pelo evangelho que você prega, sai disso. Por que nós temos que compactuar com as trevas? A luz não compactua com as trevas. Paulo diz que não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há entre luz e trevas. Não há. Há pessoas que vivem agarradas, unidas a fontes de Satanás, queridos. E a sua vida espiritual só tende a decrescer. Por mais que você se iluda, mas é só decrescer. Porque Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não conseguimos transformar pessoas, não podemos compactuar com escarnecedores. A Bíblia diz isso. Sentar em mesas escarnecedores não é o nosso lugar. Nós sentamos para profetizar, para pregar, para anunciar. Jesus fez isso, sentou com pecadores, mas ele pregou, anunciou e partiu. Partiu para outras regiões. Pregava, anunciava, partia. Jesus não retornava lá, mas mandou a igreja. Querido, se não há mudança, Jesus não fica insistindo, porque ele já falou. Ele já disse, olha o que ele falou para o jovem rico, vai, vem tudo, me siga. Ele falou, não posso. Jesus já falou para ele que tinha que ser feito, ele não quis fazer. Aí Jesus falou assim, é mais fácil entrar um camelo no fundo do agudo que um rico estar no reino dos céus. Vocês viram aí? Não quer nada, não quis aceitar. O que eu pedi, não quis aceitar, ele quer viver do jeito dele. É isso que acontece conosco. Muitas vezes a gente está associado, eu estou falando de uma coisa aqui porque essas coisas entram, o Espírito Santo incomoda e fala para a gente, tem que falar. Muitas vezes a gente está amarrado em coisas que estão deixando a nossa vida estagnada espiritualmente. Sabe por quê? Porque nós não tomamos posições espirituais. Certo? Porque tínhamos proveitos de algumas coisas, certo? Proveitos diários pecaminosos, que é o pior. Então, preste bem atenção, dar paz. Muitas vezes você tem que deitar tendo paz. Tendo paz que tudo que você fez passou pelo prisma de Deus, graças a Deus. Tá certo? Isso é importante. A outra que o autor vai trazer é o desejo de ter santificação na sua vida. Certo? Até o apóstolo Paulo
né, nessa carta, né, já que a minha transgressão produziu a graça de Deus, porque sou eu ainda condenado? Foi perguntado a Paulo, então eu vou pecar para que Deus abunde a sua graça? Paulo, não, onde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Não é assim não. Né? Tem gente que já que a graça de Deus abunda só onde há o pecado, então eu não sou transgressor, pastor. Querido, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para salvar, para transformar. E superabunda quando nós, homens, que estamos lutando todo dia para sermos melhores, às vezes tropeçamos, a graça de Deus vem e restaura a nossa vida novamente. Tá certo? Mas há uma consciência de pecado em nós. Há um interesse de mudança. A santificação é um progresso de todo dia, é um processo. Santificação é um ato progressivo. Santificação não é um ato como a salvação. A salvação é um ato, mas a santificação é algo progressivo. Todo dia é um processo, todo dia você está deixando algo que pode impedir a sua caminhada e está recebendo mais de Deus em sua vida. Amém, querido? Isso é importante. Mas eu já tratei aqui, Romanos 5, que nós também temos que ter o que, irmãos? É paz de espírito, alegria. Você lembra disso que eu preguei aqui? Alegria na glória de Deus. Estou lembrando aqui. Alegria nas tribulações. Você lembra que eu falei sobre isso aqui? Crer no amor de Deus que está dentro do nosso coração, a justificação traz isso. Nós precisamos também entender que devemos nos alegrar pelo que Jesus fez por nós. E a última coisa, eu me lembrei agora, é nós sabermos que nós devemos nos alegrar e nos gloriar por termos alcançado a reconciliação em Deus. Está no versículo 11, aí, do capítulo 5 de Romanos. De sermos reconciliados com Ele. Então, em Cristo Jesus, a justificação nos produziu todas essas coisas. Você que está aí do outro lado me ouvindo, você foi justificado em Cristo Jesus para ter paz, alegria, glorificar o Senhor pela glória de Deus, por Jesus ser o seu Salvador, por você ter o amor dele sobre você, de você fazer parte do poder dele, de ser reconciliado com ele. Tudo isso, para finalizar, foi feito por Deus. Tudo feito por ele. O soberano agiu com todas as coisas. Pastor, onde eu entro nessa história? Acreditando. Qual é o meu trabalho? O seu trabalho é confiar e esperar. O seu trabalho é andar com ele. O meu trabalho, né, é descansar em Deus. Você vai descansar em Deus. Amém? Me fez lembrar de uma canção. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Lembra disso? Então, é dessa forma. Pois somente um seria muito para ti. Lembra, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Vocês lembram dessa canção? Então Deus diz, você precisa descansar, você precisa acreditar, você precisa viver, você precisa entender isso. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós, em Cristo Jesus, temos a garantia de que Ele nos doou todas as coisas. Nós devemos só andar em obediência à sua verdade, amá-lo sem igual e viver na obediência da sua palavra. Deus abençoe sua vida, que esse estudo edifique você, que você multiplique isso. Perdoe-me se eu deixei alguma coisa ainda a ser esclarecida. A gente está aqui e vai tratando as coisas, mas quando a gente está tratando pessoalmente, fica mais fácil, porque pode haver perguntas e tal, mas agora nós precisamos viver para Deus. Eu quero agradecer a você por ter participado nessa noite. Multiplique, né, essa mensagem, transmita para outros. É importante que outros também possam ser alcançados pela palavra de Deus. E quem sabe daqui a um tempo mais, essa nuvem passar, essa nuvem negra passar, nós voltaremos a estar no templo físico ali, cultuando a Deus, e assim podemos mais uma vez nos abraçar. Agora virá um tempo em que obrigatoriamente teremos que ficar em nossas casas, serão tempos difíceis para algumas pessoas, que precisamos orar mais ainda por essas coisas nesses dias. Amém? Obrigado por você ter participado. Um abraço. Quero saudar agora para o final, já que você que ficou até o final, Patrícia, Ana Paula, Isadora, eu acho que é minha prima Isadora. Seja bem-vinda aí. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, a todos
né, que possam continuar conosco. Acabou, né? A pergunta acabou? Infelizmente, sim. Eu não posso prosseguir com mais alguma coisa que eu não tenha, né, o domínio também. Senão eu vou começar a falar do que não deveria. Mas que Deus continue com vocês. Amanhã às 18h30 nós voltamos em nome de Jesus com a palavra de Deus. Amém? Um abraço do pastor para você. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.